Oração da manhã de Santo Expedito. Hoje, terça-feira, 9 de dezembro de 2025. Hoje você não chegou aqui por acaso, talvez seu coração esteja cansado, sua mente inquieta, e sua alma precisando de um descanso que o corpo não consegue dar. Antes de terminar este dia, coloque sua vida agora nas mãos de Santo Expedito. Em poucos minutos de oração, algo dentro de você vai se aquietar, algo vai se alinhar, e a ansiedade que te acompanhou hoje começará a perder força. Fique comigo até o final, porque esta oração pode ser exatamente o que faltava para você dormir em paz hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta terça-feira, 9 de dezembro de 2025, quando o dia ainda se espreguiça lentamente diante dos meus olhos e o silêncio da manhã tenta organizar os pensamentos que ficaram bagunçados dentro de mim durante a noite, eu me coloco diante de ti, Santo Expedito, com a alma ainda sensível, com o coração ainda despertando, com as emoções ainda se encaixando no ritmo das horas que começam a correr, e eu te chamo logo agora, antes que as preocupações ocupem espaço demais, antes que os compromissos se empilhem, antes que as exigências me cobrem forças que eu ainda nem sei se tenho, porque eu aprendi que quando eu começo o dia contigo, mesmo que tudo lá fora pareça igual, algo dentro de mim já nasce diferente, mais firme, mais sereno, mais protegido. Hoje eu não quero sair atropelando meus próprios limites, não quero começar correndo por obrigação, não quero carregar pesos que não foram feitos para as minhas costas, e por isso eu te peço, Santo Expedito, que caminhes comigo desde o primeiro passo, desde o primeiro pensamento, desde o primeiro sentimento que se formar nesta manhã, para que nada em mim se desorganize antes mesmo de começar. Eu te entrego agora as preocupações que já estavam me esperando ao acordar, os problemas que se levantam comigo, as inseguranças que não dormem, os medos que insistem em madrugar junto comigo, porque eu sei que, se eu não colocar tudo isso nas tuas mãos agora, eles vão tentar dominar meu dia, minha postura, minhas decisões e até minha fé, e hoje eu não quero ser conduzido pelo medo, eu quero ser conduzido pela confiança. Santo Expedito, entra nesta manhã dentro da minha mente, porque é ali que as batalhas começam antes mesmo de se tornarem visíveis, é ali que as dúvidas se multiplicam, que as lembranças machucam, que os cenários são criados, muitas vezes de dor, de fracasso, de perda, e eu te peço que alinhes meus pensamentos com a paz, que silencie as vozes negativas, que enfraqueça as lembranças que insistem em me definir pelo que deu errado, que fortaleça as memórias que me lembram que eu já venci outras vezes, que eu já atravessei desertos maiores, que eu já sobrevivi a dores que pareciam insuportáveis. Santo Expedito, também entra no meu coração, porque nem sempre o que pesa está nos problemas externos, muitas vezes o maior peso está nos sentimentos mal resolvidos, nas feridas abertas, nas decepções não superadas, nos vazios que eu tento preencher com atividades, com trabalho, com distrações, mas que continuam ali, esperando atenção, esperando cuidado, esperando cura. E hoje eu te peço que toques nessas áreas com delicadeza, não com pressa, mas com verdade, para que eu não fuja de mim mesmo. Neste novo dia, Santo Expedito, eu te entrego as pessoas que farão parte da minha terça-feira, aquelas que eu amo, aquelas que eu tolero, aquelas que me desafiam, aquelas que me ferem sem perceber, aquelas que precisam de mim mesmo quando eu também estou precisando, porque eu reconheço que cada encontro carrega o poder de construir ou de ferir, de aproximar ou de afastar. E hoje eu te peço que minhas palavras sejam pontes e não muros, que minhas reações não sejam impulsivas, mas conscientes, que eu não devolva na mesma moeda aquilo que me machucar, porque eu não quero espalhar no mundo a dor que às vezes eu carrego por dentro. Santo Expedito, olha também para o meu corpo nesta manhã, para o cansaço acumulado, para as dores silenciosas, para os sinais de desgaste que eu muitas vezes ignoro por necessidade,
por pressa ou por medo de parar, e hoje eu te peço que me ajudes a respeitar meus limites sem me sentir fraco por isso, que eu consiga ouvir quando meu corpo pede pausa, quando minha mente pede silêncio, quando minha alma pede descanso, porque eu aprendi, muitas vezes pela dor, que não se vence todas as batalhas na força do braço, mas muitas se vencem na sabedoria de saber até onde ir. Santo Expedito, eu te entrego também os compromissos que me aguardam nesta terça-feira, o trabalho, as decisões, as responsabilidades, as cobranças, as metas, os prazos, porque tudo isso pode facilmente roubar a leveza do dia se eu permitir, e hoje eu te peço organização interior, clareza nas escolhas, foco no que precisa ser feito, mas também serenidade para aceitar aquilo que não está sob meu controle, para que eu não gaste energia tentando dominar o que não depende de mim. Santo Expedito, que nesta manhã algo novo seja plantado dentro de mim, mesmo que eu não perceba agora, uma semente de coragem, um broto de esperança, um sinal de recomeço, porque eu não quero viver esta terça-feira como repetição automática de dias cansados, eu quero viver como oportunidade, como chance de fazer diferente, de reagir diferente, de sentir diferente, de acreditar diferente, e eu sei que isso não nasce apenas da minha força, mas da minha entrega. Santo Expedito, eu coloco este início de dia sob a tua intercessão, não como quem faz um ritual vazio, mas como quem deposita a própria vida nas mãos certas, confiando que mesmo que eu não veja agora, algo já começa a se alinhar no invisível, algo já começa a se mover a meu favor, algo já começa a ser preparado para me sustentar ao longo deste dia. E por isso eu começo esta terça-feira não com pressa, não com desespero, não com medo, mas com fé, com entrega e com a esperança viva de que hoje, mais uma vez, eu não caminhei sozinho. Santo Expedito, enquanto esta terça-feira começa a ganhar movimento e o mundo vai exigindo de mim presença, respostas e decisões, eu te entrego também tudo aquilo que me pressiona por dentro e que muitas vezes ninguém percebe, as cobranças invisíveis, as expectativas acumuladas, o medo de não corresponder, a sensação de que eu preciso ser forte o tempo todo mesmo quando o coração está cansado. Porque existe um peso silencioso em tentar sustentar tudo sem demonstrar fraqueza, e hoje eu te peço que me libertes dessa obrigação de ser invencível, que eu aprenda a ser verdadeiro comigo mesmo, que eu reconheça quando preciso de ajuda, quando preciso de pausa, quando preciso de silêncio, porque a verdadeira fortaleza não nasce da rigidez, mas da humildade de saber que eu sou limitado, ainda assim, cuidado. Santo Expedito, entra nas minhas escolhas desta manhã, até naquelas que parecem pequenas, no caminho que eu escolho seguir, na maneira como eu respondo, no tom da minha voz, na forma como eu interpreto as atitudes dos outros, porque muitas vezes eu sofro não apenas pelo que acontece, mas pela forma como eu enxergo o que acontece, e hoje eu te peço que me concedas um olhar mais leve, menos defensivo, menos ressentido, menos carregado de expectativas que não se cumprem, para que eu consiga viver esta terça-feira sem transformar cada detalhe em batalha. Santo Expedito, eu te apresento também as lutas que carrego em segredo, aquelas que eu não exponho por vergonha, por medo de julgamento, por receio de parecer fraco, mas que me acompanham em silêncio, me cansam por dentro, me roubam a tranquilidade, e hoje eu te peço que me alcances exatamente nesses lugares escondidos, onde ninguém aplaude, ninguém vê, ninguém entende, mas onde também acontecem as maiores guerras da alma. Santo Expedito, eu coloco diante de ti as preocupações com o futuro, as incertezas que me fazem perder o sono, os cenários que eu crio na mente e que quase sempre me levam ao pior desfecho, mesmo sem provas, porque eu sei que minha mente tem o poder de me fortalecer ou de me aprisionar. E hoje eu te peço que retires de mim a ansiedade que tenta dominar o amanhã antes mesmo que ele chegue. Que eu aprenda a viver este dia com inteireza, com atenção, com entrega, sem permitir que o medo do que
Ainda nem aconteceu, destrua a paz que eu poderia viver agora. Santo Expedito, entra nas minhas emoções que oscilam, na paciência que se esgota fácil, na irritação que surge do nada, na tristeza que às vezes cai sobre mim sem aviso, porque eu reconheço que nem sempre sou equilibrado, nem sempre sou estável, nem sempre reajo do jeito que gostaria. E hoje eu te peço que me ajudes a respirar antes de reagir, a pensar antes de falar, a acolher antes de julgar, para que eu não transforme esta terça-feira em um campo de conflitos por impulso. Santo Expedito, eu te apresento também as pessoas que convivem comigo e que, mesmo sem perceber, são instrumentos de prova, de aprendizado e também de crescimento, aquelas que me desafiam, que me confrontam, que tocam nas minhas feridas, que revelam áreas minhas que ainda precisam ser curadas. E hoje eu te peço que eu não fuja desses encontros difíceis, mas que eu os viva com maturidade, com fé, com sabedoria, para que eu não repita ciclos de dor, de afastamento e de mágoa. Santo Expedito, nesta manhã eu coloco diante de ti a minha necessidade de controle, essa tentativa constante de querer prever tudo, dominar tudo, garantir que nada saia do roteiro que eu criei na minha mente, porque eu tenho medo do imprevisto, medo do novo, medo de perder o chão, e hoje eu te peço que me ensines a confiar mesmo quando eu não entendo, a entregar mesmo quando não tenho garantias, a caminhar mesmo quando o futuro ainda está encoberto, porque eu sei que a fé verdadeira não se apoia naquilo que é visível, mas naquilo que se acredita com o coração. Santo Expedito, que nesta parte da manhã algo já se organize dentro de mim, que as pressões comecem a perder força, que a ansiedade diminua, que a esperança se fortaleça, que a coragem cresça silenciosamente, porque eu não quero atravessar esta terça-feira apenas sobrevivendo às horas, eu quero atravessar vivendo com sentido, com propósito, com dignidade espiritual, confiando que enquanto eu faço minha parte no visível, tu continuas agindo por mim no invisível. Santo Expedito, ao chegar ao fim desta terça-feira, quando o dia já carrega marcas, memórias, acertos e erros, eu entrego em tuas mãos tudo que fui e tudo que tentei ser, porque nem sempre consegui corresponder às expectativas, nem as dos outros, nem as minhas próprias, e hoje, mais do que resultados, eu te ofereço a sinceridade do meu esforço, a verdade das minhas limitações, a humildade de quem reconhece que fez o que conseguiu com as forças que tinha, e te peço que acolhas isso com misericórdia, transformando cada falha em aprendizado, cada queda em impulso para um novo levantar. Santo Expedito, recebe também as preocupações que ainda insistem em me acompanhar mesmo quando o dia termina, aquelas inquietações que tentam roubar o descanso, que sussurram medos no silêncio da noite, que me fazem antecipar problemas que talvez nunca existam, e hoje eu te peço que sejas tu a guardar a minha mente enquanto eu descanso, que eu não precise lutar contra pensamentos soltos, mas que eu seja envolvido por uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que nasce da certeza de que não estou só. Santo Expedito, entra nos meus sonhos, não apenas nos que tenho enquanto durmo, mas naqueles que alimento acordado, nos projetos que ainda não saíram do papel, nas ideias que ainda não encontraram espaço, nas vontades que ainda estão tímidas dentro de mim, e hoje eu te peço que me ajudes a não abandonar aquilo que foi plantado no meu coração com propósito. Que eu não me conforme com menos do que fui chamado a viver, mas que também não me perca na ansiedade de querer tudo de uma vez, aprendendo a respeitar o ritmo da construção. Santo Expedito, cuida da minha casa, do ambiente onde repouso, das pessoas que fazem parte da minha história, dos ausentes que ainda moram na saudade, dos presentes que às vezes passam despercebidos, e hoje eu te peço que sejas guardião das relações que me sustentam, que tragas reconciliação onde houver distância, compreensão onde houver conflito, carinho onde houver frieza, para que eu não atravesse a vida acumulando rupturas que poderiam ser curadas com amor. Santo Expedito, também te confio o amanhã que já se anuncia silencioso,
com suas responsabilidades, desafios e oportunidades, porque muitas vezes eu temo que ainda não chegou, imagino cenários, crio defesas, preparo-me para batalhas que talvez nem existam, e hoje eu te peço que me ensines a viver um dia de cada vez, sem carregar pesos que ainda não me pertencem, sem viver atrasado por memórias dolorosas ou adiantado por medo sem fundamento. Santo Expedito, se hoje eu feri alguém com palavras, silêncios, atitudes ou omissões, eu te peço que me inspires a reparar, a pedir perdão, a recomeçar, e se alguém me feriu, mesmo sem saber, sem querer ou por pura limitação humana, eu te peço que me ajudes a não guardar ressentimento, para que eu não leve para o amanhã a amargura que pertence ao hoje, pois eu não quero dormir com o coração pesado e acordar com a alma cansada. Santo Expedito, abençoa também aquilo que não foi resolvido, o que ficou pendente, o que ainda não encontrou resposta, porque eu sei que nem tudo se resolve no tempo que eu gostaria, mas tudo caminha para um propósito quando colocado nas mãos certas, e hoje eu escolho confiar mais do que controlar, entregar mais do que resistir, descansar mais do que me consumir. Santo Expedito, que ao fechar este dia eu não precise de grandes provas para acreditar que fui amparado, mas que eu reconheça nos pequenos sinais, no livramento silencioso, na força inesperada, no consolo discreto, na luz que permaneceu mesmo nas sombras, que a tua presença caminhou comigo em cada passo, mesmo quando eu não percebi. E assim, com o coração mais leve, a alma mais serena e a esperança renovada, eu encerro esta terça-feira confiando tudo a ti, certo de que o Deus que me sustentou hoje continuará comigo também no amanhã. Amém.